Olá! Neste guia, iremos demonstrar de forma detalhada como funciona a inserção dos dados na ferramenta de cálculo de emissões financiadas, elaborada por meio da metodologia PCAF. Na página inicial da plataforma Arquivo, clique no card de emissões financiadas para visualizar todas as ações disponíveis dentro deste módulo. Para iniciar a inserção dos dados, clique em Gestão de contratos. Na nova janela aberta, no campo, selecione o ano de referência, escolha o ano que corresponde à data de obtenção do arquivo com os dados a serem inseridos. Após, verifique qual é o trimestre referente à carga de dados que será inserida e clique no botão Importar contratos, ao lado do trimestre correspondente. Na nova janela aberta, leia todas as orientações para a inserção de dados, tipo e formato de arquivo. A leitura destas informações é muito importante, pois orientam a correta inserção dos dados. Role a página para baixo até encontrar a caixa de seleção para importação do arquivo. Clique na caixa com borda tracejada ou arraste o arquivo até esta área para fazer o upload do arquivo com a carga de dados. Lembre-se, verifique sempre o tipo e formato de arquivo a ser importado. Na janela do explorador de arquivos que foi aberta, localize o arquivo contendo a carga de dados a ser importada. Selecione-o e após clique em Abrir. Atenção! A plataforma permite o upload de um único arquivo por importação. Verifique se este contém todos os dados necessários. Verifique se o arquivo foi importado corretamente observando o nome e o formato. Leia todas as informações exibidas na tela sobre o mapeamento de colunas, item 2, antes de prosseguir. No campo em que é solicitado, digite a linha que corresponde ao cabeçalho da planilha a ser importada. Selecione a data de referência para a importação dos dados. A data de referência indica o momento em que os dados a serem importados foram extraídos. O próximo passo é mapear as colunas do arquivo para garantir a importação precisa dos dados e a realização dos cálculos. Para fazer isso, verifique a disposição das colunas no arquivo e, na plataforma, associe a letra correspondente a cada dado, em cada caixa de seleção. Após o mapeamento das colunas e compatibilização de cada variável, é possível salvar estas configurações para facilitar as futuras importações de dados. Para isso, clique em Salvar configuração. Desta forma, na próxima importação de dados, todas as colunas já estarão mapeadas. Certifique-se de manter um padrão na ordem das colunas em seu arquivo, para que a opção de salvar configurações funcione de forma adequada nas próximas importações de dados. Caso deseje, clique em Limpar campos para inserir uma nova configuração de mapeamento. Lembre-se de salvar após concluir o processo. Esta etapa é fundamental durante o processo de importação, pois é aqui que os dados do arquivo serão ajustados para corresponder aos campos apropriados no banco de dados da plataforma. Com todas as variáveis mapeadas, clique em Importar para carregar os dados. Se houverem inconsistências com algum dos campos do arquivo selecionado, uma nova janela será aberta para informar a quantidade, natureza e localização das mesmas. Após a leitura de todas as informações exibidas na tela, clique em Verificar configurações. Você será redirecionado para a janela anterior de configurações. Caso necessário, faça os ajustes no seu arquivo e importe-o novamente. Se nenhuma modificação for feita, os cálculos ainda serão realizados. Contudo, para contratos nos quais foram identificadas inconsistências, nenhum cálculo será efetuado, e eles serão excluídos da contabilização das emissões financiadas. Neste caso, manteremos o arquivo de exemplo com os erros, como uma ilustração para as etapas subsequentes. Para continuar, clique em Importar e aguarde o carregamento. Uma caixa de diálogo será exibida para indicar que o processo de importação dos dados está em andamento. Aguarde até que a mensagem Contratos atualizados seja exibida. Agora, todas as informações foram carregadas no banco de dados e os cálculos e operações necessários foram concluídos. Clique no ícone X para fechar a caixa de diálogo. Ao lado do seletor de ano de referência, está localizado um botão na cor verde, que lhe permitirá visualizar um sumário com os trimestres de cada ano com dados já inseridos. No card referente a cada trimestre irão constar 4 ícones. O primeiro para visualizar, o segundo para baixar, o terceiro para atualizar e o quarto para deletar os contratos do respectivo trimestre.
Nesta etapa, você pode continuar a adicionar novos contratos ou, se preferir, pode visualizar e analisar os dados referentes a cada trimestre dos contratos já adicionados. Caso tenha optado por prosseguir, mesmo com as inconsistências do arquivo na etapa de importação dos dados, um triângulo amarelo com um símbolo de exclamação será exibido ao lado do trimestre, indicando que os dados possuem inconsistências. Ao clicar sobre este alerta, uma nova janela será aberta para informar a quantidade e natureza das mesmas, indicando ainda em quais linhas estão localizadas. Este alerta tem o único propósito de sinalizar a presença de algumas inconsistências nos dados carregados. Nesta fase, todos os cálculos necessários já foram executados, desconsiderando estes dados. Ao clicar no botão Baixar resultados, um arquivo com a extensão .xlsx Excel será baixado e estará à disposição para análise e uso dos dados fora da plataforma Arquivo. Este arquivo baixado pode ser utilizado como base para criar dashboards externos à plataforma Arquivo. Clicando em Atualizar contratos, será exibida uma caixa de diálogo com a confirmação da operação. Para inserir uma nova carga de dados atualizada, clique em Atualizar contratos e repita os procedimentos anteriores. Importante: ao clicar em Atualizar e carregar um novo arquivo, os dados antigos serão substituídos. Ao clicar em Deletar contratos, uma caixa de diálogo de confirmação de exclusão será exibida. Após abrir esta nova caixa, você receberá uma solicitação adicional de confirmação por motivos de segurança, a fim de evitar exclusões acidentais de dados inseridos. Se você ainda desejar prosseguir com a exclusão, clique em Confirmar remoção dos contratos. Importante: ao deletar os dados, todos os contratos carregados serão excluídos. Ao clicar em Visualizar contratos, a seguinte janela será aberta, permitindo a visualização das informações de cada contrato carregado. Nesta seção, podem ser visualizados 4 botões, sendo o primeiro destinado à visualização de alertas de inconsistências, o segundo, para o download de resultados, o terceiro, para a atualização dos contratos e o último, para redirecionar para a página de resultados. As 3 primeiras funcionalidades já foram abordadas anteriormente. Além disso, constam ainda 4 cards, com uma prévia dos resultados dos cálculos efetuados. Essa é apenas uma visão geral dos resultados. Informações detalhadas poderão ser acessadas e analisadas na página de resultados. Ao rolar a página para baixo, você terá acesso a uma tabela que contém os dados de cada contrato. Nela, você encontrará as informações base e as novas informações calculadas, como emissão financiada, score, fator de atribuição e outras variáveis. Para visualizar essas novas informações, você pode rolar a tabela horizontalmente usando a barra de rolagem na parte inferior. Nesta tabela, também é possível visualizar o alerta para cada contrato com inconsistência de dados. Ao clicar em uma variável de valores, no cabeçalho da tabela, os mesmos terão a ordenação alterada e será exibida uma seta indicando qual ordenação foi aplicada. Neste exemplo, a coluna de saldo ativo foi ordenada dos maiores para os menores valores. Para realizar análises rápidas, contrato a contrato, clique no filtro lateral. Para filtrar os dados, selecione as opções desejadas nas variáveis disponíveis no filtro. Os filtros aplicados aparecerão na parte superior da tabela. Para excluir um filtro, clique no X ao lado do mesmo ou clique em Limpar. Assim como na etapa de mapeamento de colunas, nesta também é possível salvar as configurações de filtros. Para isso, clique em Salvar filtro. Importante: os filtros são cumulativos. Cada vez que um novo filtro é aplicado, o anterior ainda afeta a visualização dos valores caso não seja excluído. Essa configuração facilita uma filtragem mais precisa para análises específicas, podendo ser aplicado mais de um valor para a mesma variável. Ao clicar em Salvar filtro, a seguinte janela será aberta. Nela deverá ser informado um nome para o filtro que será salvo. Opte por um nome descritivo que facilite a identificação em consultas posteriores. Após inserir o nome, verifique se todas as variáveis desejadas estão sendo exibidas para o filtro e, caso positivo, clique em Salvar filtro. Caso queira modificar, clique em Cancelar e insira as novas variáveis. Importante: os filtros são salvos de forma individual para cada usuário da plataforma, mesmo que estes pertençam à mesma instituição.
Neste exemplo, foi criado um filtro que exibe somente os contratos do ano de 2017, para a agência AG02. Ao clicar em Carregar filtro, a seguinte janela será aberta. Ao lado do filtro, está localizado um botão de lixeira. Clicando neste botão, o filtro é excluído. Ao clicar sobre o filtro criado, ele é aplicado e a tela anterior é exibida novamente. Nela, é possível visualizar o nome do filtro selecionado. Para remover o filtro aplicado, clique em Limpar na janela de seleção de filtros. Após a aplicação do filtro, os cards de valores globais mostram agora apenas os valores dos contratos, que correspondem às variáveis selecionadas no filtro. Nesta página ainda, é possível atualizar os contratos caso deseje. Para isso, clique em Atualizar contratos. Importante: para restaurar a visualização dos valores globais de todos os contratos, é necessário remover os filtros aplicados. Atenção! Ao clicar em Resultados, uma nova tela será aberta. Se na tela de Resultados desejar retornar à tela de Gestão de contratos, todos os dados serão recarregados. Em caso de dúvidas em relação a este guia ou ao uso da plataforma Akivo, entre em contato com nossa equipe de suporte. Estamos prontos para responder às suas perguntas, garantindo o suporte necessário para a sua experiência. No próximo vídeo, veremos todas as informações necessárias para uma melhor experiência na página de resultados. Até breve!